quanto mais você pesquisa sobre as esquisitices da era vitoriana, mais coisas você encontra. E não é pouco. Tem muita curiosidade a respeito dessa época, porque foi uma época que mudou o mundo. E é isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Olá, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim, que todos estejam bem. E mais uma vez, bem-vindos a um vídeo novo neste canal. Então, a era vitoriana, uma vez já teve uma pessoa que me perguntou assim: nossa, mas como que eles faziam tanta coisa perigosa? Eles nem tinham noção que era perigoso, eles eram novidadeiros. Eles queriam conhecer, crescer com aquilo, ficar mais bonitos e por aí vai. Mas tem uma coisa que ela é muito, muito marcante na era vitoriana, é a relação deles com a Dona Morte. Não pode falar aqui no YouTube. Então, tinha de tudo assim, eram verdadeiros rituais. Quando alguém passava desse para o outro lado, eles tinham até a capacidade, eles tinham fotógrafos específicos, retratistas, que tiravam as fotos desses entes queridos como se eles estivessem vivos. Podia ser um bebê até um idoso. Então faziam toda aquela montagem, a pessoa toda arrumada no meio da família. Quando os olhos estavam fechados, eles pintavam as pálpebras para parecer que o olho está aberto. Então, se você pesquisar isso, você vai achar umas fotos bem estranhas. Quando alguém partia, eles colocavam uma guirlanda preta na porta da casa para todo mundo saber que alguém ali tinha ido de arrasto. E aí tinha os lanchinhos, né? Os bolinhos, os chazinhos. E dependendo da família, você não precisava ser avisado, ser convidado. Você passou, está lá, vai prestar condolências para a família. Aproveita, bate um papo, come um bolinho, toma um chazinho, essa coisa toda. Por aí ia. Mas a obsessão deles, assim, era tanta, que nessa época a Vicky Vitorinha lançou a moda do memento, que era um broche, um medalhão, uma pulseira, qualquer coisa feita com o cabelo do finado. Ela usou broche e colar com o cabelo do príncipe Albert enquanto ela viveu. Com aquela paixão doentia que ela tinha por ele. Até o fim da vida, Vitória usou. E lógico, né, naquele tempo não tinha influencer, não tinha celebridade. Então quem que a classe média e a pobretada ia imitar? A realeza. Assim como era aquele colar que a Alexandra, que casou com o Bertie, que foi Eduardo VII, filho da Vitória, ela usava para disfarçar uma cicatriz de uma cirurgia que ela tinha feito na garganta. Então aquele colar virou febre. Ok. O luto. Principalmente a viúva, ela tinha que usar o luto fechado por anos, uns 3 anos. E o luto fechado significava nenhuma cor além do preto. E a família inteira se vestia de preto. Tanto que quando uma das filhas da Rainha Vitória se casou, ela vestiu o vestido de noiva, os convidados, todo mundo de preto, terminou o casamento, todo mundo de luto de novo. Aos poucos, podia
usar outras cores. Um azul marinho misturado com preto, roxo com preto, marrom com preto. E dali a coisa ia aliviando. Mas muitas viúvas nunca mais tiraram a roupa do luto. Uma outra coisa louca, eles tinham caixões especiais, como direi, era assim, eles tinham medo de ser enterrados vivos. Então esse caixão, se a pessoa acordasse lá dentro, tinha sineta, tinha sistema de alarme, tinha um monte de coisa, lá ia escover, trazia a criatura de volta. Isso é fato. Existiu mesmo. Eles tinham assim esse medo exagerado de ser enterrado vivo. Foi nessa época que se popularizaram as sessões espíritas para ter contato com quem estava do lado de lá. Isso ficou muito popular. Teve gente que ganhou muito dinheiro em cima da nobreza, da realeza, dos ricos e tudo mais. Eles faziam sessões ao redor de uma mesa, numa casa, e muitos deles usavam truques. Tipo, iam de dois, um ficava de um lado da mesa, outro da outra, a mesa não era muito pesada, eles faziam a mesa mexer. Ou então era tipo, de 3 batidas, o outro cara lá ia bater com o pé no chão. E alguns até usaram do subterfúgio de desenvolver ectoplasma, só que a pessoa estava atrás de uma cortina, só aparecia depois que o tal do ectoplasma aparecia. Então teve muita picaretagem nessa época e muita gente que enriqueceu com isso. Outra esquisitice, a taxidermia excêntrica, que já se usava, aquelas cabeças de cervo, de sei lá o que a pessoa tinha caçado, eles empalhavam e colocavam nas paredes de uma determinada sala da casa. Era assim. Aí eles iam também para o lado dos animais de estimação. Eles empalhavam gato, cachorro, para ficar com eles. E a parte mais excêntrica, pensa montar um cenáriozinho, uma salinha, um cenário, todo bonitinho, e ali dentro, esquilos, sentadinhos, tomando chá, com um aparelhinho de chá e o esquilinho assim. Isso também foi para o chapéu de muitas mulheres. Pássaros empalhados naqueles chapéus enormes. Então, quanto mais rica a pessoa era, maior, só faltava ter um pavão na cabeça. Era sempre um exagero. Como outros exageros que eu já contei em outros vídeos. Os cartões de visita foram inventados nessa época. Aquele cartãozinho profissional que a gente usava até uns anos atrás, antes que inventassem rede social. Então tinha lá o cartão, né, feito provavelmente numa tipografia, que era como se chamava gráfica, muito nos antigamente, com o nome da pessoa, se ela tinha um título de nobreza, estava lá, se era um cargo numa empresa, tinha o cartão da empresa com o nome da pessoa e o cargo, o endereço, essas coisas assim. Naquele tempo também o telefone não estava lá. Mas tinham esses cartões de apresentação para a pessoa dava o cartão, alguns trocavam o cartão.
Daí quando, já sei, o fulano da tal empresa, não sei o que, procurava o endereço pelo cartão. Isso até é interessante, não é tão esquisito. Na era vitoriana, as demonstrações de afeto em público ainda não era uma coisa aceitável para pessoas dignas, para cidadãos de bem. Então, o que acontecia? As flores, eles criaram códigos. O que era cada flor? Então, se uma moça recebesse um buquê de rosa vermelha, daquela mais escura, alguém estava apaixonado por ela. Amarela seria amizade. E teriam flores que era do tipo, não quero saber de você, para de flertar comigo, porque não estou interessado. Tinha até flor para fazer isso. E outro código que eles usavam para que ninguém percebesse era a forma de dobrar a carta. Cada dobradura da carta tinha um significado. E deixa eu olhar na cola para ver se eu não esqueci nada. A pele branca era sinal de pureza e de uma classe social mais elevada. Por quê? As pessoas que eram mais morenas, mais queimadas de sol, geralmente faziam parte da classe trabalhadora, que ficava exposta a forno, a sol e tudo mais. Então, o que a mulherada fazia? Porque lá na época da Elizabeth I, filha da Ana Bolena com Henrique VIII, ela acabou com a saúde dela usando aquela máscara que tinha até mercúrio. Na era vitoriana, as mulheres faziam a mesma coisa, para parecer mais brancas, e depois usava aquele toquinho vermelho. E numa dessas, cadê? Achei. Então, o que ia acontecer? Lembrando que algum tempo antes eles estavam usando o tal do verde arsênico na roupa, no papel de parede, nos móveis e até em brinquedos de criança, que acabou com muita gente. Então, essas mulheres usavam cosméticos à base de arsênico e de chumbo. Sil, mas por que eles faziam coisas tão perigosas? É como eu disse, eles não sabiam. Era novidade. E eles eram extremamente novidadeiros. Eram Chernobyls? Eram, mas eles não tinham ainda consciência do mal que aquilo fazia. E é isso. E quanto mais eu caço coisas sobre a era vitoriana, mais curiosidades aparecem. Mesmo o meu canal sendo o canal do faz o que der com o que você tiver. Eu agradeço a você que ficou até aqui. Muito obrigada. Por favor, não se esqueça de deixar seu like, ajuda muito. Se aparecer um botãozinho, hypar, tem a opção que você pode hypar o vídeo gratuitamente. Então isso entrega para mais pessoas. Se você se interessar em se inscrever no canal, eu agora estou soltando mais vídeos com maior frequência. E eu agradeço muito a sua presença, o seu carinho e a sua audiência. Beijos e até mais.